Olá, tudo bem? Meu nome é Arthur Cereto, eu sou estudante de Engenharia Agrícola e Ambiental lá na UF. Esse trabalho é sobre a tribo Meliponine, que são as abelhas sem ferrão. Primeiro, vamos falar das abelhas. Elas são insetos da ordem Hymenoptera, que é a mesma ordem das formigas e das vespas, e elas são um grupo de insetos extremamente diversos, são mais de 20 mil espécies, e elas estão presentes em todos os continentes, com exceção da Antártida. Isso se dá pelo fato desses insetos serem, pelo menos a grande maioria deles, ser polinizador. E, e na Antártida praticamente não existem flores. Em relação ao comportamento, a maioria das espécies é solitária. Isso significa que elas não fazem essas colônias igual a gente vê por aí, né, da abelha tradicional, que faz a colmeia, que tem as castas. Não, elas são solitárias, elas têm um hábito de vida bem diferente, elas não produzem mel nem nada. Então, além das solitárias, existem as verdadeiramente sociais, as eusociais, que são as abelhas normais, né, a Apis mellifera, e algumas, como essas do tipo Meliponine, que eu vou falar mais pra frente, são as abelhas sem ferrão. E entre as verdadeiramente sociais e as solitárias, existem um grupo que está no meio do caminho, né? São as parassociais, que apresentam comportamentos ali como se fosse de transição entre a verdadeira socialidade e a solidão. Bom, primeiro vamos falar da Apis mellifera, que ela é a abelha tradicional, aquela que a gente conhece, né? Ela é uma abelha de origem europeia, que acabou sendo introduzida nas Américas, e no meio do século passado ela foi hibridizada com abelhas africanas, com espécies africanas de abelhas para melhorar a produtividade. Só que ela acabou saindo para o ambiente e hoje ela é uma praga. Chega até na América do Norte você vai encontrar abelha africanizada. É um grande exemplo para discussões de biossegurança e tudo mais. Vale a pena dar uma olhadinha nesse assunto. Mas não é o foco de hoje. Então, só para deixar bem claro, as abelhas sem ferrão não tem nada a ver com essas abelhas daqui. Elas são bem distintas. Quem são elas? Essa tribo, a Meliponine, são, são as abelhas sem ferrão, né? Elas têm a estrutura do ferrão, só que elas são extremamente atrofiadas, então você não vai ter o uso delas para defesa nem para nada. Elas se defendem com mordidas e algumas têm até uns mecanismos de defesa bem interessantes, como por exemplo é uma abelha conhecida popularmente como caga-fogo, que tem glândulas de ácido na cabeça e esse ácido é secretado quando elas mordem. Elas, como já dito, elas são abelhas verdadeiramente sociais e no mundo existem cerca de 500 espécies, pelo menos catalogadas, e das quais praticamente metade delas estão aqui no Brasil. Então você vê como a biodiversidade aqui no Brasil é rica, né? A gente é bem favorecido nesse aspecto, tem muitas peculiaridades por aqui, nesse grupo de insetos. A maioria dessas espécies vai produzir mel, mas nem todo mel dessas abelhas vai ser consumível, pelo menos para seres humanos. Por exemplo, essa espécie, popularmente conhecida como feiticeira, ela produz mel alucinógeno e por isso não é própria para consumo humano, né? E além disso, ela tem existem abelhas, como essa daqui também com hábitos pouco higiênicos. Por exemplo, usam fezes na construção dos ninhos, e isso pode levar a problemas caso você vá consumir algum produto oriundo desse local, né? Aqui é a distribuição dessas abelhas pelo mundo. Repare que são as regiões subtropicais e tropicais, principalmente em florestas. Aqui no Brasil, na totalidade do território vai ter ocorrência dessas espécies e em todos os biomas, né? Então você vai ter adaptações bastante diversas, bastante peculiaridades. Então, já sabendo disso, como tudo em biologia, vão ter muitas exceções ao que eu estou falando aqui. Então, são linhas gerais que eu estou trazendo, tá? Só fazer essa ressalva. Sobre a diversidade dessas abelhas, né? A diversidade se dá tanto na questão de formato, né? Como por exemplo, e tamanho,
como por exemplo a Lambiolus, que é tida como uma das menores ou a menor abelha do mundo, que tem 1,5 mm só. E essa outra abelha sem ferrão, que nós temos também aqui, conhecida como Saranhão, que chega a ter 17 mm, é mais de 10 vezes maior do que a outra. E elas também vão diferir de uma espécie para outra na questão comportamental. Por exemplo, essa abelha limão, ela é uma abelha que sobrevive basicamente de saques. Ela não produz mel nem nada. Ela vive de tomar de assalto colônias alheias e roubar os recursos delas. Também existem abelhas que são carnívoras e necrófagas. E uma outra curiosidade é essa outra espécie aí, a marmelada, que é uma espécie de abelha sem ferrão que tem esse hábito de colocar própolis na parede do seu ninho. No caso aqui, ela nidificou no interior de uma parede, de uma casa, e aí ela espalhou a própolis nessa superfície toda. Isso pode ser um problema, né, talvez em meios urbanos, mas é interessante de qualquer forma. Continuando a falar da diversidade delas, eu trouxe aqui a jataí na esquerda, que ela talvez seja a espécie mais comum aqui no território brasileiro, e ela se adapta muito bem às cidades, então você vai encontrar ela realmente em praticamente todos os lugares. E a uruçu, que também é uma abelha bastante comum aqui no Brasil, que esse nome, uruçu, vai ser comum a várias espécies diferentes, porque em tupi, uruçu significa abelha grande. Então é uma descrição bem genérica mesmo. Então cada região talvez tenha um uruçu diferente. Então vale a pena, quando você vir, procurar a espécie exata mesmo. Aqui, continuando a falar da diversidade, são as abelhas sem ferrão utilizadas na meliponicultura no Amapá. A meliponicultura é a criação sistematizada dessas abelhas para você, principalmente para colher mel, né? Que tem um valor agregado bem alto nessas espécies, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Como é que é o ninho dessas espécies? Né? Porque elas não fazem colmeias, igual as outras. Elas são geralmente construídas em ocos de árvores, em cavidades e fendas entre pedras, qualquer espaço assim. Em cidade você vai encontrá-las em muros, às vezes em buracos, né, de muros. Eu já li relatos, inclusive, delas construírem ninhos dentro de pneu abandonado, assim, em canto. Elas acham uma cavidade e preenchem. E também, mas nem todas constroem ninho assim escondidas, existem ninhos externos, mas são minoria. Como disse, a intenção daqui é trazer linhas gerais sobre esses bichos, né? Cada espécie vai ter uma entrada de ninho diferente, inclusive essa entrada de ninho pode ser utilizada para você identificar a espécie. Tem muito saber tradicional nisso, os indígenas já usavam desse método. E o mel e o pólen, ao invés de serem estocados em favos, são estocados em potes. Então, e a disposição desses ninhos, geralmente é como está aqui na tela, olha. Nos extremos do oco, né, da cavidade que eles preencheram, elas vão fazer essa camada de batume, que é feita de geoprópolis, que é barro, terra, às vezes tem espécies que usam fezes, misturado com própolis, que é muito tipo uma cola, né? É muito resinoso. E eles fazem essas camadas para isolar o interior do ninho e também conceder certo isolamento térmico. No centro você vai ter os favos de cria, que é onde fica a rainha, que fica colocando os ovos, e as operárias, que ficam cuidando das células de cria, ficam fazendo a manutenção. No entorno desses favos de cria, você vai ter um invólucro, ele é bem fininho, é como se fosse uma camadinha assim de papel. A seguir vocês vão ver uma imagem, vão entender. Que serve para dar isolamento térmico nessa região. E no entorno desse invólucro você vai encontrar potes, onde vai ter pólen, que é o alimento proteico das abelhas, principalmente consumido quando elas são jovens, e mel, que é um alimento energético. Aqui, isso aqui é no interior de uma árvore. Vocês conseguem ver os favos de cria aqui, redondinhos, bonitinhos. E aqui você vê que tem o invólucro, né, foi rompido.
Tá vendo que ele é fininho? E ali embaixo você vê umas estruturas meio redondinhas, mais gordinhas, que são os potes. Aqui, isso aqui agora é dentro de uma caixa de criação, né? Isso aqui já é num ambiente de meliponicultura. Então aqui no centro você vai ver o invólucro e no entorno você vê os potes de alimentos e pólen, de mel e pólen. E aqui na foto da direita com o invólucro rompido. Ó. Reparem, nas células de criação, as operárias, tem uma até aqui, ó, que está provavelmente depositando alimento dentro da célula de cria. E aqui, ó, a maiorzinha é a abelha. Tá vendo esse abdômen maior? É a abelha rainha. Aqui o abdômen maior. E aqui um exemplo de ninho externo, para vocês terem ideia. Essas abelhas, geralmente que têm ninho externo, elas apresentam um comportamento muito mais defensivo, né? Porque uma vez que elas estão mais expostas, esse foi o mecanismo que elas deram para se proteger. Enquanto as outras, que constroem ocos e cavidades, geralmente são mais tímidas, porque elas estão em lugares de difícil acesso, né? Então, tipo, elas só se escondem mais. E aqui é um ninho de guiruçu, que é uma abelha que constrói os ninhos subterrâneos, né? Em ambiente subterrâneo. Aqui é mostrando o tubo de entrada de diferentes espécies, só para você ver a diversidade. Aqui, tá vendo? E é interessante que elas ficam na bordinha desse tubo de guarda, vendo inclusive se as abelhas que estão entrando são da colônia mesmo, porque às vezes podem ter intrusas. E esses tubinhos são fechados às vezes à noite, e em caso de ameaça também, elas selam essa entradinha até a coisa dar uma acalmada, né? A ameaça diminuir. Aqui mais uma variedade. E é interessante que nem todas as abelhas dessa tribo fazem a entrada só de cera. No caso das abelhas do gênero Melipona, elas fazem a entrada delas, tá vendo que elas são mais curtas? Com barro e resina. Como é que se dá a organização dessas colônias? Primeiro, em relação a indivíduos. O número de indivíduos vai mudar muito de acordo com a espécie. Vai variar muito. Você, por exemplo, a arapuã também conhecida, que é aquela do ninho externo que eu mostrei há pouco, ela chega a ter 130 mil indivíduos. As abelhas do gênero Melipona vão oscilar de 1 a 3 mil indivíduos. E as de Jataí, a população vai ficar em torno de 3 a 5 mil indivíduos. Elas lá dentro elas são divididas em 3 castas. Você geralmente vai ter uma rainha, existem espécies que podem ter mais, mas geralmente é uma rainha só, que é responsável pela postura de ovos, apenas. Essa é a função dela. Todo o trabalho da colônia vai ser executado pelas operárias, que vão ficar responsáveis desde os trabalhos de manutenção e higiene, e no final da vida elas vão para trabalhos mais arriscados, como busca de alimentos e materiais em campo, né? Seria visitar flores para pegar néctar, plantas para pegar resina, flores também para pegar pólen. É interessante reparar aqui que a divisão de tarefas se dá pela idade delas. No início da vida, elas fazem as tarefas mais no interior da colônia. Por exemplo, a primeira coisa que as operárias fazem quando nascem é a produção de alimento larval. E aí depois elas passam para a manutenção das estruturas internas, depois elas começam a participar na construção das estruturas internas, e daí elas começam a lidar com o lixo da colônia e a levar o lixo para fora. A partir do momento que ela começa a levar o lixo para fora, ela começa a ter contato com o mundo externo. E aí, a partir daí, ela vai meio que treinando, né, a se habituando ao mundo externo, até que ela vai para as atividades campeiras. Em média, elas têm 50 dias de vida. No inverno pode durar um pouco mais, porque o metabolismo abaixa, há menos necessidade de prospecção de alimentos, mas fica em torno de 40 a 50 dias. E o outro tipo de abelha que existe nessas colônias são os machos, que só são importantes para a reprodução.
apesar de terem espécies que os machos no início da vida produzem cera e contribuem para a colônia, em linhas gerais pode-se dizer que a importância dos machos é a reprodução. Os machos vão durar de 10 a 15 dias. E as rainhas vão ter de 2 a 3 anos de vida. Qual a importância ambiental desses insetos, né? Principalmente a polinização. Esse é o grande serviço ambiental prestado por essas espécies. E por elas serem nativas, elas estão adaptadas à flora nativa, né? Então, todas as nossas matas, elas foram se adaptando à polinização por esses insetos. Dessa maneira, existe uma dependência, às vezes quase que exclusiva, de certas espécies com essas abelhas. Daí a importância delas. A manutenção da diversidade das nossas matas tem a ver com a manutenção da diversidade das nossas abelhas. E aí que entra também uma coisa que é muito falada na mídia. Vira e mexe, surge uma manchete, uma matéria assim, que fala da morte das abelhas, né, que elas estão ameaçadas. E que a gente pensa naquela abelha preta e amarela, clássica, a Apis mellifera. Só que as maiores ameaçadas são essas daqui, porque elas têm populações menores, elas não são criadas sistematicamente, né, como as outras. Então, fica aqui também mais um tema a ser explorado. Depois com calma, né? E onde é que você pode encontrá-las? Como disse, em ocos de árvores, fendas, meio de pedras, você vai achar. Isso em mato você acha, mas nas cidades você também vai achar. Espécies como o jataí são extremamente adaptadas ao meio urbano. Aqui no caso, só para ilustrar, aqui é no Jardim Botânico, é o bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Ele é um bairro que está aos pés da Floresta da Tijuca, tem também o Parque Jardim Botânico, então ele está bem próximo de mata. Então você vai ter uma diversidade de animais aqui bem rica. Eu achei 12 ninhos andando pelas ruas aqui nas proximidades. E eu achei olhando com atenção, né? Tipo, comecei a reparar nos muros, comecei a reparar em poste, comecei a reparar ver, né? Às vezes você vê assim, você vê um movimento de inseto perto de uma parede, você vê uma coisa assim e você começa a ficar antenado. Às vezes você já viu vários ninhos desses, vários tubinhos desses e não sabia o que era. Eu achava que era até vespa, pra você ter ideia, antes de começar a estudar o tema, né? Mas uma informação, uma curiosidade também legal sobre esses insetos é o raio de ação deles. A jataí é uma abelha pequena e ela tem um raio de ação de 600 metros. No caso aqui, ó, é essa área toda, você vê? É considerável. Isso porque ela é uma abelha pequena. Abelhas maiores, como a mandaçaia, tem um raio de ação de 2.500 metros. É muito maior. É só para vocês terem ideia, mais ou menos, espacialmente, né? O que esses números representam. Mas, voltando aonde encontrá-los. Aqui são exemplos de onde eu encontrei. Tá vendo? Era um buraquinho no muro, que eu vi um tubinho, aí eu me aproximei, olha quantas abelhas, isso já tá aí. Mais um muro que eu achei já tá aí. No caso, esse aqui foi mais difícil, eu achei porque eu vi movimento mesmo de inseto. Vi umas abelhas voando, estava meio movimentado, cheguei perto, era isso daí. Essa daqui, que eu achei num poste, essa espécie eu não sei qual é, ela é desconhecida pra mim. Inclusive, se alguém souber, quiser comentar aqui, eu fico muito grato. E essa terceira espécie, que também é desconhecida por mim, que estava no oco de uma árvore. Que eu também reparei, porque sempre que eu passava em frente a essa árvore tinha um monte de inseto voando, assim. Tem alguma coisa aí. E aí eu fui ver, não deu outra. Tá aí a entrada no ninho delas. E aí o que eu quero ilustrar com isso é que, principalmente se você mora numa parte arborizada, não precisa nem... Aqui é um exemplo quase extremo, né? Não é todo lugar que tem uma floresta da Tijuca por perto. Mas, em regiões arborizadas, você com certeza vai encontrar ninhos do tipo, principalmente de jataí. Em muros, elas adoram. Agora eu vou falar um pouquinho só sobre a meliponicultura, né? É a criação sistemática de abelhas sem ferrão. Por que você vai criar abelhas sem ferrão? Primeiro pelos serviços ambientais, do ponto de vista comercial, né?
Sim, pensando em dinheiro. Os serviços ambientais que elas prestam e também por causa do mel. Além da própolis, você pode vender, mas focando no mel. O mel tem um valor agregado muito maior do que o das abelhas tradicionais, também porque ele é muito mais escasso. O volume produzido vai depender da espécie. Mas outra característica desse mel é que o sabor dele, a cor, vai depender também das espécies que é produzido. Então você vai ter uma diversidade imensa de sabores e variedades, né? E uma dificuldade que esse mel encontra é que ele necessita de processamento, porque ele tem um teor de umidade maior do que o tradicional. O teor de umidade desses méis chega a 30%, enquanto o tradicional está em 17%. Essa umidade maior os torna propensos à fermentação. E aí você vai ter alteração no sabor, você vai ter uns probleminhas aí. Isso não é desejado. Mas existem métodos de você frear, de você lidar, né, com essa questão. São quatro formas de se lidar. Primeiro é refrigeração. Se você mantiver o mel refrigerado, ele não vai fermentar. Segundo é a maturação. Esse é um processo tradicional, pode durar de 3 a 8 meses, que consiste em deixar o mel fermentando naturalmente, né, com certo cuidado para não ter contaminação, mas deixar o mel se estabilizar sozinho. Ele vai levar ao mel ter um sabor mais ácido, vai mudar o sabor do mel, mas é uma coisa a ser feita. Você pode fazer a pasteurização desse mel, que é você esquentar esse mel até determinada temperatura e deixar por um tempo determinado, para matar todos os micro-organismos e aí você impedir a fermentação. E você também pode fazer desumidificação, que é justamente a retirada da umidade e abaixar para níveis em que a fermentação não vai ser um problema. Aqui, ela tradicionalmente era feita nessas caixas horizontais, que tinham certos problemas, mas ainda são viáveis. Mas elas é altamente recomendável você faça essa produção em caixas racionais, que são essas caixas que são a colônia é disposta na vertical e elas são todas modularizadas, permitindo que você mexa numa parte sem interferir na outra. E também facilitam para o processo de multiplicação dessas colônias. Aqui só para ilustrar como é que é o mel de diferentes espécies. Em relação à florada, aqui ainda, pelo menos eu não achei, méis de determinadas floradas para determinadas espécies. Geralmente é tudo silvestre, porque elas coletam alimento principalmente em mata, né? Principalmente de plantas nativas, então você ainda não tem essas, digamos, especialização. E para terminar, falar um pouquinho da legislação, né? Como é que anda a regulamentação dessa prática? Ela ainda está acontecendo, ela não está concluída. Em 2020, muito recente, o CONAMA publicou uma resolução que vai disciplinar justamente, vai regulamentar essa prática. E você, no pior dos casos, vai precisar de 4 licenças. Mas sempre vai precisar dessa licença no cadastro, que é o cadastro na Defesa Agropecuária Estadual, que é justamente por questões de você estar lidando com um animal silvestre, né? Então existe essa maior zelo. E no pior dos casos você vai ter que fazer um cadastro no IBAMA e mais 2 na sua Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Eu não vou me aprofundar nisso porque não é minha área de especialização, mas é bom ter ideia, né? A quantas anda. E nem todos os estados já dispõem de legislação específica. Apenas os citados aqui, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Paraná, Maranhão, Amazonas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pará dispõem já de regulamentação. E aí os outros você vai ter talvez um pouco mais de problema para se adequar, mas é possível, já existe. Para você adquirir ninhos, você consegue facilmente na internet. Eles custam em torno de R$200, podendo chegar até 1.000, dependendo da espécie. E aqui foi o material utilizado para
fazer esse... que eu estudei, né, para fazer essa apresentação. Recomendo esses 2 livros e os cursos da Embrapa. Esses cursos online da Embrapa são sensacionais, vale muito a pena dar uma olhada. Tem muito mais coisa do que só abelha lá. E, por final, para terminar, eu gostaria só de fazer um apelo aqui para que as pessoas olhassem para os insetos, para esses bichos que não são bonitinhos, peludinhos e, né, aquilo que eles chamam da fofofauna, mas para vocês olharem com mais carinho para eles, porque são muito interessantes, tem muita coisa a ser aprendida ainda, e se você aprender a olhar com eles, eles são lindos também. Uma diversidade assim fabulosa. E é basicamente isso. Muito obrigado e até a próxima. Qualquer coisa, deixa aí no comentário, se eu puder responder, responderei.